Muito bem, a pergunta de hoje, ela é formatada, é feita segundo as seguintes considerações. Sabe-se que o sentimento religioso, ele é nato e que independe de qualquer processo educacional planetário. Que este sentimento ele vai se formatando de acordo com as nossas percepções e compreensões das questões existenciais. Estas formatações, que são feitas aí, moldadas no levantar do véu do tempo, né, das vidas, das experiências, das observações, no indivíduo quanto no coletivo, são fatos inegáveis. Então, a pergunta é a seguinte: como se pode compreender as religiões quanto ao cenário geográfico do planeta? Essa pergunta, ela faz referência à videoconferência anterior, onde nós estávamos argumentando, e não sei, me lembro, acredito que foi o Isaac que fez uma pergunta a respeito disso, um participante aí do chat, a respeito dessa questão da imigração, né, de nós homens pelo planeta, né, do conquistar o planeta, né, e as religiões dentro desse efeito de imigração, cujas diferenças, né, intelectuais e assim por diante, ok? Então nós ficamos de argumentar sobre este assunto dentro do tema, a história das religiões, para compreendermos o porquê disso. Bem, né? Então nós ouvimos as argumentações aí do Fábio, da Márcia, da Fernanda e do Camilo. Muito bem. Para que se possa argumentar uma resposta aceitável, há de se considerar aí que estamos falando sobre fatos e não somente sobre hipóteses, né? Quando for hipótese, eu vou falar que é uma hipótese, mas quando for fato, né, já foi comprovado, etc. tal, eu vou falar o que é fato, ok? Então, o primeiro dos fatos, tá, é que da era em que a espécie homem surgiu no planeta até as primeiras civilizações, tanto o planeta quanto a espécie homem sofreram mudanças evolutivas. Então, isso é um fato. Ninguém pode negar isso, né? Então, vamos aqui denominar essas mudanças como evoluções geográficas e biológicas. É importante esta consideração para entender o porquê da minha argumentação. Muito bem. Indiscutivelmente, aí a espécie homem surgiu no continente africano. Muito bom. Eu estava esperando por essa pergunta. O Walter aqui no chat, ele está perguntando por que de um homem ter surgido apenas no continente africano e não em outros continentes. Quer dizer, antes mesmo de eu falar que é um fato isso, ele já colocou essa pergunta. Muito bom. E quais são as evidências disso? Muito bem, Walter. Como se sabe, as ciências, elas se baseiam em pesquisas, e estas pesquisas feitas no arcabouço, né, no subsolo, né, no planeta Terra, né, através principalmente, né, da paleontologia, constatam este fato, né? Uma vez que no estudo das nossas origens pode-se compreender e aceitar que de forma taxonômica, né, a nossa espécie ela fora classificada para compreensão e resposta a questões existenciais como de onde viemos e quais são as nossas origens. Veja bem, de onde viemos e quais são as nossas origens, né?
Então nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de ciência. Nós vamos nos deparar aí com um termo, né, uma palavra como, por exemplo, hominídeos. Né? Então, se você fizer um estudo acerca dessa palavra, desse nome, hominídeos, você vai encontrar todo um contexto científico a respeito disso, tá? E eu estou vendo aqui que já tem alguém aqui questionando e falando sobre a questão da criação do homem, né? Esse conflito que existe entre digamos assim, a má interpretação, a má colocação, o mau uso e até uma certa maldade, né, com relação ao evolucionismo, né, de forma defensiva, né, as religiões naquela época, né, no século XV, XVI, XVII, já começa a combater, né, a defensiva e digamos assim, alvejada questão do evolucionismo dada por Darwin, ok? Mas tudo bem, nós vamos entrar no detalhe desta condição, porque a pergunta ela é muito específica, né? Ela já ultrapassou isso, né? Nós já estamos mais à frente nós vamos voltar a este assunto, tá? Mas assim, de antemão, eu gostaria de deixar bem clara a minha observação acerca disso, como eu falei antes, né? Na realidade, a religiosidade, né? Ela combateu ferozmente a teoria, na época teoria, né? Na época teoria, hoje é fato, da evolução das espécies, né? Porque ia de encontro com algumas convicções religiosas, tá? Então, eu não vou entrar nessa questão agora, mas é importante compreender que para a resposta à pergunta, né, que seria aí do Walter aí, né, quais são as evidências, né, com relação ao homem ter surgido apenas no continente africano, né, e não em outros continentes, quais são as evidências disto, é importante entender que nesta classificação, nessa taxonomia da nossa espécie, nós temos algumas denominações com relação a elas e algumas identificações nessas pesquisas paleontológicas, né? E que nos informa, nos dá dados que, por exemplo, na América Latina, a espécie homem, ela só se apresenta num estágio evolutivo, né, bem superior, bem mais evoluído que os primeiros hominídeos. A concentração desses fósseis descobertos pelos paleontólogos de renome mundial, né, conferidos e reconferidos entre acadêmicos, né, por isso fato, por isso certeza, é de que não há incidência nenhuma desses primatas, né, no nosso continente. Nós temos no nosso continente, segundo algumas informações, de um fóssil, né, que foi descoberto até aqui se não me engano, foi em Minas Gerais, tá? Lá na região da Lagoa Santa, tá? Na região metropolitana aí de Belo Horizonte, né? Que esse fóssil ele está lá
no Museu da Quinta da Boa Vista, lá no Rio de Janeiro, tá? Ele é chamado aí, foi até um crânio, né? Chamado aí de Luzia, né? Esse fóssil, ele tem uma datação aí de 11,5 mil anos, tá? Ok? Então, assim, esse fóssil, segundo aí os cientistas, os pesquisadores desta área, desse campo, este fóssil aí, ele tinha, assim, traços característicos aí de populações negroides, né? Ou seja, de negros, né? Que é oriundo da África, ok? Aí tendo muito mais semelhança aí com os africanos ou aborígenes australianos, né? Porque a Austrália também teve uma migração da África, né? E aí provavelmente ocupando aí as Américas. Existem muitas rotas, né, para isso, mas o mais importante, viu, o Walter, é compreender que aqui no continente americano não foram encontrados fósseis em estado mais antigo que essa datação aí, né, dos primeiros hominídeos. Então isso implica em saber que foi uma migração, porque não há, dentro do processo evolutivo, como a gente considerar de forma lógica, de forma racional, que a vida, a espécie humana tenha surgido aqui no nosso continente, pulando as fases, entendeu? Evolutivas. Então, o que indica é que houve sim uma imigração do continente africano, onde a incidência desses é bem maior, para os outros continentes. Então, estas são as evidências, ou seja, as provas de que a espécie homem, ela surge aí no continente africano e se espalha pelo planeta, ok? Muito bem, então descartando neste caso aí a possibilidade de que a espécie homem ela possa ter surgido em todas as partes do planeta de forma igual, né? Se pode compreender aí que as religiões também evoluem em diferentes partes do planeta de forma desigual. Agora, quanto à questão geográfica relacionada aí ao desenvolvimento das religiões, também se pode compreender que estas são formatadas aí pelas adversidades apresentadas pela geografia local. Vejamos, para as civilizações orientais, asiáticas e europeias, temos um registro inicial aí, ou seja, uma datação de 4.000 anos antes de Cristo. E para as civilizações aí ocidentais, né, no caso as americanas, nós temos aí como exemplo aí a civilização dos incas, dos maias, dos astecas. Então temos um registro inicial, uma datação de 1.400 anos antes de Cristo. Então, ou seja, são aproximadamente 3.600 anos de diferença. E como sempre argumento, o tempo faz uma diferença enorme para compreendermos os fatos. Bom, muito bem. Acredito que fica bastante claro este fato de que, quanto às religiões, não diferentemente quanto ao conhecimento científico,
Nós homens, em nossos agrupamentos, sociedades, etc., possuímos estágios evolutivos diferentes. Bom, como notoriamente se constata, diferenças que denominamos como culturais, né, sociais, religiosas e científicas, tanto entre os coletivos, né, quanto dentro dos coletivos em seus indivíduos. Isto pode nos levar aí a formatar algumas respostas sobre o porquê destas diferenças, uma vez que todos nós nascemos da mesma forma, simples e ignorantes.